Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, de primeira pode ser um pouco desconcertante, né? O sistema de sacrifício de animais na Bíblia. Temos aqui uma análise bem detalhada que explora a teologia, a linguagem, a história por trás dessa prática antiga. Porque a imagem de altares, sangue, vamos combinar, soa meio primitivo, né? A pergunta que fica é: qual era o propósito real daquilo tudo? Como um Deus que a gente associa à vida ordenaria a morte? Então, a nossa missão aqui neste Deep Dive é ir além dessa superfície, sabe? Tentar entender a lógica por trás desse sistema. Exatamente. E o que as fontes que a gente analisou sugerem é algo bem diferente do que se via em povos vizinhos ali no Antigo Oriente. Lá, muitas vezes a ideia era meio que alimentar os deuses, né? Aqui não. O sistema de Israel parece ter tido um objetivo mais pedagógico. Ensinar sobre a santidade de Deus, sobre a seriedade do pecado, a necessidade de expiação. E tudo isso, olha que interessante, apontando para algo maior, para algo além. Nossa, isso já muda bastante a perspectiva, né? E um ponto de partida que achei fascinante na análise é a própria palavra hebraica para oferta, korban. A raiz, pelo que vi, significa aproximar-se, trazer para perto. Então a essência talvez não fosse a morte em si, mas sim viabilizar essa aproximação com um Deus santo, apesar da nossa falha. Uma ponte, talvez. Precisamente, era isso. E essa ponte, digamos assim, tinha diferentes caminhos. Não era uma coisa só, um sistema monolítico. Tinha vários tipos de sacrifício. Quase uma gramática da adoração, sabe? Por exemplo, ao lá, que está lá em Levítico 1, a oferta toda queimada. Essa simbolizava uma entrega total, tipo, Deus, estou por inteiro aqui para você, totalmente consumida no altar. Entrega total. Entendi. Já a retate, a oferta pelo pecado, de Levítico 4, essa era mais específica. Era para lidar com erros não intencionais, sabe? Purificação ritual. Era um jeito de restaurar a relação. E o interessante é que as exigências variavam. Podia ser um touro para o sacerdote, mas para os mais pobres podia ser pombos ou até farinha. Mostrava que a expiação era acessível. Acessível a todos. Que importante isso. E os rituais em si eram carregados de significado, né? Como a análise explica, por exemplo, o papel do sangue, que para nós hoje parece tão chocante. O sangue é um ponto central, sem dúvida. Levítico 17, versículo 11, é chave aqui. Diz que a vida da carne está no sangue e que esse sangue, no altar, fazia expiação pelas almas. Ou seja, o sangue ele representava a própria vida. Uma vida oferecida simbolicamente no lugar da vida de quem pecou. Vida por vida. Vida por vida. Pesado, mas simbólico. Muito. E outro gesto forte era a imposição das mãos na cabeça do animal, como a gente vê em Levítico 1.4. Era um ato visível, sabe, de identificação, uma transferência simbólica da culpa para o substituto. Tornava a expiação algo concreto, pessoal. Faz sentido. Tornava visível, né? E tinha sempre aquela exigência. O animal tinha que ser tamim, sem defeito. Qual era a ideia por trás disso? Boa pergunta. Essa exigência de perfeição também, que aparece direto nos textos, tinha um duplo sentido, eu diria. Por um lado, refletia a própria santidade de Deus, né? Só o melhor, o perfeito, seria digno dele. Mas, teologicamente, funcionava também como um lembrete da lacuna. O animal era perfeito fisicamente, mas a perfeição moral, espiritual, do ofertante continuava sendo a questão. Isso ia sutilmente construindo a necessidade de algo mais definitivo. Algo que o próprio sistema não conseguia oferecer de forma final, então. Exato. O que nos leva direto para a perspectiva do Novo Testamento. Imagino, e aí a Epístola aos Hebreus deve ser fundamental nessa conexão, certo? A análise coloca ela como a chave que meio que decodifica esse sistema antigo. Sem dúvida alguma. Hebreus funciona quase como um comentário inspirado sobre Levítico.
O autor argumenta que todo aquele sistema era uma esquia, Esquia, o que seria isso? uma sombra, ou talvez melhor, um esboço. Não uma sombra qualquer, mas um desenho que já mostrava os contornos, a forma daquilo que estava por vir. Era uma prefiguração, e Hebreus 10:4 é muito direto, e diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A própria repetição constante dos sacrifícios... Era a prova de que eles não eram suficientes. Exatamente. Era um sinal da limitação deles. Como diz Hebreus 9:9, esses sacrifícios não conseguiam aperfeiçoar a consciência do adorador de forma permanente, interiormente. Eles eram, digamos assim, pedagogicamente desenhados para criar a consciência do pecado e, ao mesmo tempo, a expectativa do cumprimento final. Que é Jesus Cristo. Ah, então tudo apontava para ele. Sim. Hebreus apresenta Jesus não só como o sumo sacerdote perfeito, superior ao modelo lá de Levítico, mas também como o sacrifício definitivo, o sacrifício Ephapax. Ephapax. Isso, uma palavra grega que significa uma vez por todas. Um único ato, final, suficiente. E esse ato, sim, é apresentado como capaz de purificar a consciência e estabelecer uma nova e eterna aliança. É o que lemos em Hebreus 9:10. Então, resumindo o que essa análise toda nos mostra, aquele sistema sacrificial, visto no seu contexto original, não era arbitrário, nem simplesmente bárbaro. Foi uma pedagogia divina complexa, sabe? Usando a linguagem cultural da época para ensinar verdades muito profundas. A santidade de Deus, a gravidade do pecado, a graça da substituição. Serviu para manter a relação da aliança entre Deus e Israel e, de forma crucial, funcionou como uma longa profecia, apontando para a obra redentora de Cristo. Uma estrutura super intrincada, então, mas com um propósito transformador por trás. E a análise conclui que, com o sacrifício de Cristo sendo visto como final, suficiente, o foco muda completamente, né? Lembrei de Paulo em Romanos 12:1. Ele chama a gente a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O altar físico dá lugar ao altar do coração, a nossa vida dedicada. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se o sacrifício que agrada a Deus agora é a nossa própria vida entregue, como isso se traduz no dia a dia? O que significa na prática oferecer um sacrifício vivo hoje? Fica aí a reflexão. Até o nosso próximo Deep Dive.